já vai estar no nosso canal, no Mindset, e usufrui aí do YouTube ao vivo. Se vocês forem para o YouTube direto, vocês não vão encontrar a gente. É exclusivo para quem está no canal. Comecemos? Boa noite, então, pessoal, ao vivo aqui no Instagram, no YouTube. Tem um pouquinho para cá que está fora do Instagram. Estou fora do Instagram. Vamos ajustar aqui, então. Bom, como passaram de ontem, muita informação, a aula foi extensa, mas a gente conversou disso, mas a gente sabe que vale a pena. Para quem quer trocar o mindset, vale muito a pena. E é assim, né? Conhecimento é assim. A intenção é que seja de uma forma mais simples e rápida, vamos dizer assim, que a gente não tem que prolongar muito, mas às vezes o assunto ele extrapola mesmo. Nem o dia de ontem, ele extrapolou um pouco aí o horário. Hoje vamos tentar fazer dentro aí de 1 hora, tá? Um pouco menos, 50 minutos, enfim, vamos ver como que flui. Hoje a dinâmica, já fala para eles da segunda parte. Será? Bom, a ferramenta, né? Hoje nós vamos dividir aqui a live em 2 partes, né? Então, a primeira parte, eu vou passar a parte, vamos dizer assim, teórica. Né, da coisa. Vamos explicar aí qual é esse mindset da crença versus liberdade. E nós temos um centramento guiado que a gente fez. Você já entrega a surpresa. Não era para entregar, desculpa. Então, depois vocês vão fazer a tarefa no segundo momento. Então, depois. Mas ele já falou. Eu já falei. Mas depois que terminar aqui a parte teórica, vamos dizer, vocês façam a segunda parte, escutando aí o centramento, que vai ser muito importante. Aí eu vou falar mais para o final, quando estiver chegando o momento dele aí. Está sério? É porque o tema é sério. Desculpa, eu estou sério, deixa eu sorrir um pouco. Não, o tema é profundo, o tema é sério, faz sentido. A gente estava até agora scriptando, confabulando, na verdade, absorvendo a informação. A gente tem muita responsabilidade, muita, conosco, com a gente mesmo, e óbvio, com vocês, com as informações que a gente passa. Então, quando emerge o tema, a primeira coisa que a gente faz no dia que a gente vai passar para vocês essas informações, a gente pede atualizações daquela mesma informação. Então, a gente fez isso. E como vocês bem sabem, a gente se atualiza aí com o campo, com o eixo da qual a gente trabalha, com esses níveis de consciência da qual a gente trabalha, né? E realmente hoje teve uma atualização assim surpreendente. A gente passou a tarde aí marinando nessa informação, absorvendo, né? Tentando realmente passar de um jeito mais simples, mas que não perca a essência da coisa. Porém, bem profundo. E quando eu falo profundo, não é sentido de dificuldade, é um sentido de seriedade, de responsabilidade. Porque a gente sabe que essa informação ela é genuína, ela é única, né? E, enfim, então a gente pede isso de vocês também. A gente pede que vocês se posicionem, tomem essa postura dessa forma, né? De tudo que vai ser dito aqui, não julguem, não critiquem, não pensem nada sobre o que a gente está dizendo, pelo menos no momento em que a gente está dizendo, que o Thales vai trazer. Vamos encarar essa live assim como uma das mais sérias. Essa semana, a Semana da Cura foi muito séria, mas essa semana, assim, tô sentindo que tá bem séria, né? Por mais que a gente tenta trazer com leveza, é nosso intuito, mas o assunto é sério. A informação é nova, é atualizadíssima. Ela não vai condizer com o que vocês sabem. De fato, ela não condiz
porque não condizeu, não sei se é esse termo, até com as nossas próprias informações que a gente tinha, que já eram atualizadas. E hoje acabou de se atualizar realmente num nível assim a mais. Sempre atualiza e sempre vem novas informações a mais do que a gente mais do que vem. Do que a gente já tinha já tinha colocado aquilo como compreensão, aquilo já estava nesse nível de compreensão, mas como a Mariana diz, o céu, como que é? O céu não é mais o limite. O céu não é mais o limite, assim, não tem limite, né? O que determina o conhecimento e a sabedoria que você pode absorver é o seu nível de compreensão. Então, quanto mais você vai expandindo o seu nível de compreensão, mais informações você vai captando, né? Por isso que eu sempre, só uma adenda, eu sempre pedi isso muito na cura, venham vazios. É de suma importância que vocês não julguem a informação, tampouco nós, né? Porque aí a gente pede respeito para conosco, como seres humanos, né? Porque a gente respeita muito vocês. Mas não julguem a informação, respeitem a informação. Hoje estejam abertos, né? E hoje o tema é seríssimo, porque muito se fala de crença, muito se fala de liberdade, mas crença versus liberdade, para nós, essa nova atualização e essa informação, até que foi uma surpresa, vamos dizer assim. Mas nós temos propriedade, nós temos força, nós temos firmeza para passar essa nova informação para vocês. É isso aí. E é muito importante, assim, de que forma que a gente quer trazer esses conteúdos, de que forma que a gente quer passar para vocês, é exatamente da maneira com que a gente vive, né? Qual a nossa relação com esses conteúdos? Então, é isso que a gente quer trazer, tá? Então, a nossa relação com o mundo espiritual, por exemplo, é a mesma que a gente está tendo aqui com vocês. O mesmo papo que a gente troca aqui, a gente troca essas informações. Então, não tem nada místico, não tem nada esotérico, é longe disso, né? É na prática, é na realidade, de que maneira que você aplica isso na sua vida, no seu dia a dia. Porque esse monte de teoria, esse monte de viagem que tem aí fora, sinto muito, mas te direciona para longe de você, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer trazer de uma forma mais clara, de uma forma palpável, que você consiga executar, que você consiga fazer e que você desmistifique tudo aquilo que você conhece sobre, que te afasta daquilo, né? Saia desses conceitos e comece a viver o que a gente está falando, o que a gente propõe e o que a gente traz. O Thales trouxe uma coisa importante, que ele falou, a gente tem essa conversa dessa forma que a gente tem com vocês, a gente tem com o mundo espiritual. Eu já nem uso mais esse termo espiritual, porque para não entrar nessas coisas. É natural entrar. É um conceito, tá aí, enfim, é natural. Então a gente gosta muito, eu uso muito o termo consciencial. Porque você não tem ainda um conceito formado sobre isso, você não sabe muito bem o que é consciência, se existe, se não existe, onde ela está, se é um núcleo, se não é. Então, quando a gente fala que a gente tem essa conversa aí, são com níveis de consciência. Uma conversa clara, uma conversa na base da confiança, e uma conversa aqui, já até vou adiantar um pouco, que a gente não precisa crer para acreditar que existe, que é real, que é verdadeira, que é a mais pura realidade. Porque a gente vive isso há anos. Quem está atento aí, a Mariana já dei um segredo? Já passou um segredo de Podemos hoje. Finalizar a live. Podemos já ir para os finalmente. Mas comecemos. Então vamos lá. Ditos. Só lembrando aqui,
principalmente o pessoal aí que está no YouTube, dê um joinha aí, clique se vocês estão gostando, né? Se vocês para a gente poder ter esse retorno, ter esse feedback também. Clica nesse joinha aí para que outras pessoas que vejam esse vídeo depois possam ver também que teve pessoas que participaram aqui que gostaram desse momento. E quem está no Instagram, lembrando, clica no aviãozinho e convide mais pessoas, convide outras pessoas para participarem também, tá? Só fazendo adendo. Gente, se alguma coisa acontecer no Instagram de cair, de travar, nós estamos no YouTube. Para acessar o YouTube, canal do Telegram, Mindset Evolution. Para acessar o canal, link da bio das Águas de Micael, tá? Recado dado. Bom, vamos lá. Hoje o tema, então, é crença versus liberdade. É a terceira live da série 7 Segredos para a Liberdade. E hoje o segredo, ele é respeitoso. Olha, ficou bom, né? Ficou bom. Ele demanda esse respeito que eu falei até agora, né? Respeito por nós, respeito por vocês, respeito pela informação que vai ser passada. É isso que a gente mais pede, tá? Vamos falar então desse mecanismo chamado crença. Mas você vai me falar, é um mecanismo, Mariana? Como assim um mecanismo? Não é uma coisa lá do subconsciente? Eu vi no livro, eu li o livro, livros, né? Não é algo que está na nossa mente subconsciente, como é dito? Talvez sim? Talvez não. Já começa aí, ó, só a forma que a gente traz, né? Que você vai entender na sequência aí, que isso é um mecanismo. Então, é um mecanismo chamado crença, né? Por que é um mecanismo chamado crença? E eu falo mais, esse é um mecanismo, já vamos logo entrando no assunto, esse é um mecanismo que ele está totalmente obsoleto, né? Ele é um mecanismo obsoleto. Por quê? Por que será que o ser humano, se ele é um mecanismo obsoleto, por que será que o ser humano ainda usa desse artefato? Né? É tanto falado, enfim, para nós aqui, o que nós estamos trazendo, ele é um mecanismo obsoleto. Então, se ele é um mecanismo obsoleto, por que é que ainda o ser humano usa esse artefato? Você sabe por quê, né, que ele usa? Porque isso é uma criação humana mesmo, como tantas outras. Tanto é que vocês podem observar, vocês creem em deuses, né, creem em divindades, em qualquer coisa que atrai atenção, de um modo geral, as pessoas se ligam e começam a crer naquilo, né? Entende? Então, por isso que é tão difícil a pessoa deixar de usar esse mecanismo, porque ele é uma autocriação humana. Uma autocriação humana. Então, a crença, ela não tem... Na verdade, a crença, ela não tem nenhum tipo de frequência. Ela é algo extremamente isolado em uma informação vazia. Ela não tem frequência, não tem vibração, ela é uma informação vazia. Ela está isolada num contexto e ela é uma informação vazia. Antes de você continuar e que você respirar um pouco, eu peguei o celular e fui ver o significado de mecanismo. Me veio aqui um estalo, eu falei, deixa eu ir lá. Olha só o que é um mecanismo, tá? É uma combinação de peças para fazer funcionar. Por exemplo, é um movimento de um aparelho, um engenho, um maquinismo. É um conjunto de elementos que concorrem para a atividade de uma estrutura orgânica, mecânica. Ou seja, o mecanismo é uma combinação de peças para fazer funcionar.
Por isso que a gente vai tratar a crença como esse conjunto de peças. Aqui, conjunto de peças para se fazer funcionar algo. Boa. O que o Tales trouxe de realmente a crença, ela não ter frequência, ela não tem uma informação, né? Não é que ela não tenha uma informação, ela tem uma informação vazia. Você se mune dessa crença, você crê em algo, geralmente você ainda precisa ver para crer. Então, olha que conjunto de mecanismos que, óbvio, é quase que óbvio, já é obsoleto. Você precisa ver para crer. Ver o quê? Me diga, nós estamos em 2020. Você precisa ver o quê? O quê? Para validar o que mais? Se está tudo aí. E olha o tanto o é obsoleto a crença também. Você precisa ver a crença, 2 mecanismos, 2 peças altamente obsoletas. Altamente obsoletas. Ou você está no. Ou você está no ver para crer, ou você está no crer para ver. São 2 mecanismos. Um, você espera ver e depois crer, que esse é o mais comum, né? Vamos dizer assim. Ver para acreditar. Ver para acreditar. Eu preciso ver para acreditar. E ou você já está num aspecto um pouco mais andado, vamos dizer assim, avançado, e aí você está crendo para ver. Mas você espera ainda. Não, você só espera. Você crê na divindade e aí você espera que ela materialize na sua frente. Que ela faça. Você espera que ela resolva. Mais que isso, né? Você espera que ela faça por você. Você espera que ela faça por você. Deus sabe o que faz, né? Graças a Deus. Exatamente. Não, eu confio, né? Eu espero que Deus possa me ajudar aqui. O que vai ser dito aqui, realmente ele é difícil de entender. Entender mentalmente, entender. O que a gente pede é que vocês entram num outro nível, nível da compreensão. Um nível até de alta percepção, alta conexão com essas informações genuínas, com essas informações respeitosas, né? Porque a conexão com a crença, com o crer, com o acreditar, ela é muito enraizada, ela é muito forte, ela é bíblica. Isso não é de hoje, Não é de hoje. Isso é histórico, é bíblico, isso vem de tempos, de eras, isso vem vindo. Por isso que é tão enraizado, tão enraizado. Ela não está na mente consciente, ela não está na subconsciência, e a gente afirma isso, tá? E ela não está na inconsciência. Pasmem. Porque eu também fiquei pasma com essa informação. Não é a mente que armazena essa informação. Ela não tem frequência, não tem ressonância. Ela simplesmente é uma autocriação humana. Como tantas outras autocriações humanas. Agora nós preste atenção, nós vamos começar a entrar num ponto aqui que vai elevar um pouco o nível da conversa, mas isso é importante para que quebrem todos os conceitos sobre essas questões. Então, nós estamos falando de autocriação humana, não é uma criação de Deus. E aí nós vamos falar também, mais para frente vamos explicar um pouco mais, mas nós vamos falar de Deus e vamos falar também do diabo. Entende? Então, não... Que a gente considera lado A que a gente fala, e lado que a gente B, para também não entrar em nenhum conceito. Para não entrar em nenhum conceito, então a gente chama isso de lado A e lado B. Por isso que eu sempre falo, em algumas lives eu trouxe, até quem recebeu o e-mail, a gente está mandando e-mails diários para nossa lista de e-mails, eu até coloquei lá, a MK Evolution Academy com o nosso Mindset Evolution, realmente é para tirar você, nosso propósito, nosso intuito é tirar você de um ponto A
e levar você para um ponto A mais. E aí as pessoas até me mandam pergunta, mas não é para o ponto B, né? Porque geralmente a frasinha tira do ponto A e vai para o ponto B. Não, nós vamos levar vocês para o ponto A mais, porque ponto B para nós, lado B para nós, tem uma outra conotação, que é o que o Thales acabou de dizer, e a gente vai abordar dessa forma, para não ficar pesado e para vocês não conceituarem. Tá? E não tem nada de errado com isso. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário, tem uma perfeição do lado B. Uma grande perfeição. Exatamente. Então, por isso que antes aqui a gente está falando sobre autocriação humana. Porque a crença, ela não tem sequer nenhum dedo de Deus. Pasmem. Não tem. Né? Ela é simplesmente uma criação humana. E é uma informação completamente vazia. E eu posso dizer para vocês que é uma informação completamente autocriada. Tá? Depois que você consegue compreender esse nível que eu estou falando, você vai perceber. Né? Você vai perceber em você e vai perceber observando as pessoas. Tá bom? Pelo menos do nosso escalão, né? Dos acessos que nós temos aqui, direto da fonte, não tem um átomo de contribuição de Deus nisso. E vocês vão sentir esse tipo de informação logo depois que a gente terminar a live. Eu vou disponibilizar o centramento, que é a ferramenta de hoje, tá? É a ferramenta complementar para vocês fazerem. Vocês vão sentir, vocês vão entrar em contato com essa fonte direta, tá? E então, verás, né? Exatamente. Reforçando que os dois lados são perfeitos. Voltando para o lado A, extremamente perfeito, autocriador. E quando a gente diz auto, a gente até, né, fez uma diferenciação aqui do que é autocriado humano, e aí a gente usa com U, auto, de U, com U, e uma autocriação de Deus mesmo, desse lado A, nós usamos que é elevado, né? Que é elevado. E usa com L. E usamos com L. De alto. De alto. Que vem do alto. Que vem do alto, exatamente isso. E não se enganem, porque o lado B, ele partiu do lado A. Então, foi o lado A que criou o lado B. Exato. Então, o lado B, ele é perfeito como é. Ele é. Ele tem a perfeição dele, tá? Só colocar aqui, vocês entendem? Quem entrou agora, entenderam que é o lado B? Lado A e lado B. Lado A e lado B. Volto a dizer, lado A, Deus, tá? Livre de crenças, pelo amor de Deus, porque hoje a live é disso. E lado B, diabo, demônio, esse nome, né? Então a gente trata, para a gente não conceituar e não colocar em nenhum lugar de crença, a gente trata como lado A e lado B. Se vocês entenderam isso que a gente colocou e trouxe até agora, por favor, dê aí um joinha, dê um sim aí nos comentários, pessoal do YouTube aqui também, só para a gente ter um retorno aqui de que vocês estão acompanhando. Que a coisa vai esquentando. Vai que tá longo. Ninguém pôs nenhum comentário, eu posso continuar? Vamos tocar? Aí eu vou entender que vocês, então... No YouTube tá tudo ok? Porque é estranho, ninguém deu um oi. Não sei, tá tudo ok aqui no YouTube? A gente não subiu nenhum oi, nem boa noite, nada. Estamos com 14 pessoas. Tá transmitindo, mas enfim, normal? Beleza, vamos tocar. Vamos continuar. Voltando a dizer que a informação, então, da crença, seja lá qual for, ela é vazia e ela é um input, né? Ela imputa o ser humano. É isso? É isso. Vamos? Não, é porque eu tô lendo ali, o chat, ele tá dando uma mensagem ali que o chat não... É possível conectar. Não é possível conectar, acho que é por isso que não tem nenhuma mensagem ali. Mas tá bom, vamos seguindo. Então,
essa é sim, ele utiliza a informação vazia e dá esse input, né? Esse mecanismo que a gente chama de mecanismo humano, né? E da onde que vem esse input? Eu nem vou dizer que é da mente, porque esse mecanismo, ele é um mecanismo que ele está à margem da mente, né? Ele não está vindo da mente, ele está à margem da mente. Só um minuto. Colocaram ali que não consigo no YouTube. Não, não vai conseguir. O link é exclusivo dentro do canal Mindset. Então você tem que acessar a bio das Águas de Micael, se cadastrar no canal do Telegram do Mindset Evolution. Lá tá o link do YouTube. O último post é só clicar e você vai cair no YouTube. Se você for direto para o YouTube, você não vai achar, tá? Tá dentro do canal do Mindset. Vamos. Então, as crenças, elas não estão nem na mente consciente, nem na inconsciente, nem na subconsciente. Tudo o que é dito, que está dentro do subconsciente, é justificativa. Isso precisa ficar bem claro. A gente escuta muito, né? Muito falar que isso vem do subconsciente, eu não tenho controle, eu não posso fazer nada, e a coisa vai de uma forma destrutiva, vamos dizer assim, e aí a culpa é do subconsciente. Ou fica naquela tentativa de limpar, trocar informação. Saibam, né? As crenças, então, elas são autocriadas. E por ela ser autocriada, por ela ser esse mecanismo de autocriação humana, a informação dela, por também ser vazia, ela sempre está na margem. Sempre à margem. Ela nunca está no contexto, ela está à margem, porque elas são autocriações. E aí... Autocriação. Só lembrando, autocriação, que a gente falou, autocriação humana, que seria a autocriação com U, e aí autocriação, que aí seria uma autocriação de Deus, que é elevado, do alto, que vem do alto, a gente, só para entendimento, a gente escreve isso com L, tá? Em vez de U. Só para ficar claro essa linha de raciocínio. E a crença, nós podemos falar assim que a crença é aquela coisa que você crê cegamente, assim, né? Por quê? Porque isso é óbvio, assim, está claro. Se vocês prestarem atenção, isso está claro que existe aí uma manipulação, né? E quem manipula isso? De onde que vem essa manipulação? Se nós estamos falando que você tem uma informação que não está na mente, que não está na consciência, que não está na subconsciência, nem na inconsciência, que ela está à margem, que ela é vazia. Que ela é vazia, que ela não tem frequência, não tem vibração, né? O que acontece aí? O que está acontecendo, será? É importante que vocês percebam que existe aí uma manipulação. E aí nós estamos falando de uma manipulação do lado B, como a gente disse aí há pouco, tá? Por isso que isso é um mecanismo de manipulação do lado B, que é chamado de crença. Essas informações são vazias, são captadas pelo psiquismo. Por isso que não está na mente, não tem o cérebro que armazena isso, ela está nessa plataforma, nessa faixa de frequência do psiquismo, mas ela está à margem da consciência, está à margem da mente, está à margem da subconsciência, é como se ela tivesse um espaço próprio, né? um vazio, né? Uma informação vazia, mas que tem um fluxo dentro do psiquismo. E percebam, ela não tem frequência, ela não tem vibração, ela não tem ressonância. Por isso que a gente fala que assim, não tem como você limpar uma crença.
né? Como que você limpa um negócio que não tem frequência, que não tem ressonância, que não tem vibração? É uma informação vazia, né? Só que ela é manipulada pelo lado B, tá? O lugar dela é no psiquismo. E a gente pode falar em um outro momento de psiquismo, isso aí vai ser uma aula, né? No domingo a gente vai trazer um pouco mais sobre isso e vamos, ao longo da próxima semana, adentrar aí nesse universo do psiquismo. Essa faixa, essa plataforma do psiquismo é onde mais o lado B atua. É quando a gente se desliga do corpo físico, primeira faixa, primeira plataforma que a gente vai, independente disso. Mas é a mesma faixa das personalidades múltiplas, né? Que elas também estão nessa faixa do psiquismo. Né? Por que a gente está dizendo isso? Assim, para vocês terem uma ideia da manipulação do lado B, por exemplo, pessoas que a gente tem informações direto da fonte sobre isso, pessoas que tiveram uma vida assim lisa, né, uma vida consciente aí trabalhando e tal. Quando faz essa passagem para o outro plano, que vai passar no psiquismo, o lado B, nesse momento de passagem pelo psiquismo, o lado B captura, faz essa captura, envolve, né, trabalha o contexto e já manipula para voltar. Não vai para outros planos. E quando a gente fala de pessoas desse nível, é porque as pessoas creem, elas estão munidas de crença. Elas têm uma ligação com o psiquismo, né? Embora tenham uma vida lisa, elas têm essa ligação com o psiquismo. E quando vai fazer essa passagem para o outro plano, acontece essa captura, né, pelo lado B, que já envolve aquilo e já imediatamente já coloca para descer de novo aqui para o mundão e continuar, né, trabalhando, continuar fazendo. Só que aí é uma vida passada, né, uma vida inteira caminhando à margem, uma vida inteira caminhando através das manipulações que são imputadas no psiquismo, né? E esses inputs, né, essas impressões, essas que são colocadas aí pelo lado B, isso aí, ele modela o seu comportamento. Por isso que fala que as suas crenças é que determinam as suas ações, os seus comportamentos, e tem razão, tem fundamento aí, né? As crenças, elas existem, elas estão aí, só que é importante tomar conhecimento de que tem essa manipulação, de que existe essa manipulação, tá? Esse é o primeiro passo. Imagine vocês, né, para nós que somos uma consciência, para nós que fazemos parte de um eixo de consciência, que somos um núcleo de consciência, que viemos de níveis de consciência. Imagine para nós, né? Para nós, para vocês, o quão é superficial, volto a dizer, você ter que crer em alguma coisa ou em alguém, ou numa informação que seja. Então, realmente não é do lado B. Se olhar com olhos de consciência, vocês vão fazer essa sinapse, vocês vão virar essa chave, vocês vão perceber que é quase que óbvio, né? Então, pouco ver para crer ou crer para ver. É muito superficial. Imagine você ter que desprender energia. Perceber que você é manipulado e perceber que você precisa realmente desprender essa energia, né, para acreditar em algo, para crer em algo, e muitas vezes, na maioria das vezes, não percebe e vai fazendo, vai repetindo e vai fazendo. Ou seja, passa uma vida, ao invés de passar uma vida na consciência, transitando nesses níveis de consciência, você passa uma vida na plataforma do psiquismo. Nós vamos falar de psiquismo e vocês vão ver assim, na real, não é nada bom. É uma plataforma
não agradável, vamos dizer assim. Se não está consciente... A crença, por ela ser um mecanismo, ela vem repleta de sensações, de sentimentos, né, de emoções. Por isso que a gente fica tão enraizado nela. Por isso que a gente usa tanto esse mecanismo. Ela ativa tudo isso no corpo, né? É um mecanismo que ativa essas sensações, esses sentimentos, ela ativa o seu corpo, ela ativa as memórias, né? Só que ela também estagna. Ela fere. Ela estagna o seu corpo, né? Ela te fere, ela te marca, ela faz você crer no que você vê. Se você tem esse mecanismo muito ativado, assim, se você isso está muito automático, qualquer coisa que você vê, você está crendo, você está acreditando naquilo, né? Esse é o maior problema, assim. Como a live é crença versus liberdade, a gente quer trazer também um pouco desse viés da liberdade, né? Porque realmente quem quer construir esse novo mindset vai ter que compreender esses lugares que a gente aponta, vai ter que não crer, olha só que interessante, não crer nesses lugares que a gente aponta, e sim ser livre, se libertar para ir nesses lugares que a gente aponta, né? Para construir esse mindset mesmo. Você precisa ser livre. E vivendo na crença, vivendo à margem, né? Você com essa informação vazia. Com essa informação vazia, você está distante do centro. Distante desse eixo. Distante do eixo. E aí não tem como você transformar o seu mindset, né? Não tem como você criar um mindset voltado para a evolução, porque você está no modo repetição. No modo mecanismo, juntando no modo peças. Mecanismo, né? Fazendo parte de mecanismo. Isso é uma parte de uma engrenagem. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas gente, que difícil compreender. Será que todo mundo vai compreender isso? Será que todo mundo vai trocar o mindset? Isso não nos preocupa, porque a gente sabe realmente que é para poucos. A gente sabe que poucos querem o lado A, efetivo, genuíno, querem viver nesse lugar, querem ir para esse lugar a mais. A gente sabe disso. A gente sabe que o lado B é muito perfeito, é muito forte, e ele é um lugar, ele manipula de uma forma que nos coloca num lugar de conforto. Não preciso pensar, posso justificar com crença, posso criar. A grande maioria, ela fica à margem. Né? A grande maioria já fica à margem. Aí são poucos mesmo, são poucos que seguem, mas esses poucos que seguem são os poucos que constroem. Isso é importante. É importante. Então, se tem esses impulsos, é preciso seguir. Porque esses poucos que têm essa coragem de seguir, esses são os que constroem. Mas aí também vocês podem estar aí, né? Cabeça fervendo. Vocês estão conseguindo compreender? Estamos tentando passar de uma forma mais simples aí, tá? É complexo, gente. É complexo, mas vocês estão conseguindo compreender? Dá aí um alô. Um alôzinho aí, bota um sim. Bom, enquanto vocês vão processando aí, vocês podem também estar nos perguntando, tá bom, falaram de lá do diabo, falaram que a crença, então, é uma informação vazia, ela anda à margem, ela não está nas mentes, ela está no psiquismo. Vocês falaram tudo isso, um grande resumo. E a pergunta é, mas como eu faço, então, para sair desse circuito? Como eu faço para sair desse mecanismo? Thales. Agora que vem o segredo. Vocês estão preparados aí? É o terceiro segredo? Esse é o terceiro. Né? Agora é que vem o segredo. Vamos seguir? Estão preparados? Vamos revelar? Gente, é simples. Né? Você só sai desse mecanismo através da consciência.
É a única forma de você sair desse mecanismo, né? Não tem como você limpar, não tem como você ficar focando nisso, ficar perdendo energia com isso. Simplesmente você sai desse mecanismo através da mecanismo da crença. Para ver ou ver para crer, não importa. Através da consciência. Se vocês conseguirem replicar o que eu disse, é a consciência. Só de ter essa tomada de consciência que a gente está passando aqui, a possibilidade de você vir para o eixo e sair da margem é grande. Só o fato de você tomar essa consciência. Só o fato de você tomar essa consciência que o mecanismo funciona dessa maneira, a chance de você vir para o eixo é grande, né? Porque eu quero que vocês entendam que, assim, a ação do lado B, ela é tão forte quanto essa tomada de consciência. Então, como se diz assim... Se vai gastar energia para se manter lá no lado B, gasta energia para tomar consciência. Para tomar consciência e sair do mecanismo. Isso, para entrar no eixo. Para entrar no eixo, exatamente. Volto a dizer, mas Mariana, tanto vocês falam desse eixo. Gente, a gente trabalha com um eixo vertical de frequência, de vibração, de níveis de consciência. Então, é um eixo vertical, tá? Quando a gente fala a margem, é a margem desse eixo. Às vezes às vezes não, na grande maioria, você nem sabe que esse eixo vertical existe, que esses quântons de energia existem. É a via direta. É a via direta, é a sua conexão direta com a fonte. Então, é só tomando consciência que você se joga, que você vem para dentro, você entra no eixo, você cria essa energia de verticalidade, tá? Você entra num nível de autocriação, né? Que é do alto. Que vem do alto. Porque não tem como você limpar algo vazio. Compreendam isso. Se a gente fala que crença é uma informação vazia, você não tem como Exatamente. Se eu estou falando que é uma informação vazia, não tem frequência, não tem vibração, não tem magnetismo, não tem como você limpar. Né? Ela é uma autocriação. Ela é um mecanismo humano. Exatamente. Então... Sou eu a dona das perguntas. Mas, e se eu trocar a informação por uma informação completa? Se eu rechear a informação vazia, você está me falando que a informação da crença ela é vazia, né? Que ela está no psiquismo. Que ela está no psiquismo, que ela é manipulada pelo lado B, que a gente gosta de ficar aí porque é confortante, né? Se eu preencher essa informação com algo completo, ou se eu transformar essa informação, se eu pegar uma crença e transformar, mudar uma palavra e transformar ela em outra coisa, se eu mudar isso aí, o que você acha? Então, a resposta é não. Não dá para trocar informação, é isso? Não dá para você preencher uma informação vazia. Por que não dá? Porque ela própria já é uma informação. Ela é uma informação vazia. Então, você não preenche ela. Porque, além dela ser uma informação vazia, ela é liderada por um outro eixo. Então, nós estamos falando desse eixo central, que te conecta direto à fonte, e tem o eixo do lado B, que é o eixo que está na margem. Ela lidera essa informação vazia. Então, assim... Esse outro eixo lidera essa informação vazia. O que é essa informação vazia? É a mesma coisa... não vou explicar dessa maneira para não confundir. Mas entendam que é assim... só para clarear um pouco. É a mesma coisa que eu falasse assim... esse espaço está preenchido com uma informação amarela. Entende? Mas tem como eu colocar... Então, vou colocar uma informação azul. Não dá para você colocar a informação azul, porque não tem espaço. Ela está preenchida com uma informação amarela. Tá?
Então, a informação vazia é o mecanismo de manipulação do lado B. Então, não tem como você preencher com outra informação e não tem como você limpar essa informação vazia. Mas aí posso te perguntar, então, crença não existe? Já que você está falando que não tem informação, não é informação, é vazia, não estou entendendo. Crença, então, não existe? A crença, ela existe. É claro que ela existe. Ela é fortíssima. Né? Ela é fortíssima, né? Ela existe. Tanto é que a gente vive em crenças. De uma crença para outra, né? Quase tudo na vida é baseado em crença. É o que mais existe. Só que é importante dizer e frisar aqui que ela fica na margem, essa informação vazia, ela fica na margem e ela tem uma absorção, né? Você é absorvido por consumir essa informação vazia. Você consome essa informação vazia, você é absorvido por ela, e esse mecanismo ele é feito pelo lado B. Então, você desprende uma energia, né? Na verdade, o lado B, ele mantém essa informação vazia e desprende essa energia para que o seu dominado, que seja você, que é você, absorva a sua energia vazia. Então, esse é o mecanismo de atuação. E essa energia é que modela o seu comportamento. Né? E por incrível que pareça, não tem frequência aí. Por isso que ela é uma energia vazia. É um input, como se fosse um implante, né? Vamos dizer assim, que as pessoas, quando começam a ter impulsos, a se incomodar com esses implantes, a primeira tendência é limpar. Né? Por isso que tem esses impulsos de limpar. Precisa limpar as crenças, porque o incômodo é tão grande que você quer limpar. Você quer tirar aquilo de você de qualquer forma. Mas é mais fácil do que tirar isso de qualquer forma é você olhar para o outro lado. Entende? Se eu já falei aqui... Gritando. Porque agora eu começo a ficar nervoso. Já falei aqui que é uma informação vazia, que não tem frequência, não tem magnetismo, que é manipulado pelo outro lado. Isso gera incômodo, isso gera esses impulsos, esse desconforto, isso gera essa ânsia de limpar. Gente, é mais fácil você tomar consciência, né? Olhar para o outro lado, né? Do que ficar a todo custo tentando tirar isso de qualquer forma, né? Porque aí você começa a vir para o eixo e ter consciência que aquele mecanismo é assim e pronto. Você não vai mudar o mecanismo, você não vai comprar briga com o eixo, porque você está consumido, está dominado pela crença, pelo eixo, pelo lado B. Pelo amor de Deus. Você está dominado pelo lado B, né? Então, não adianta, esse mecanismo é assim e pronto. Isso funciona aí há milênios e não vai acabar tão cedo, assim como e são essas que começam aí construindo as coisas, tá? Isso é muito importante. E eu estava aqui até pensando o que o Thales estava dizendo, né? Imagine para vocês estarem alinhados com esse eixo e estarem se libertarem dos conceitos, sejam eles quais forem, vocês realmente têm que ser igual nós, assim, que a gente não se mune da crença, a gente não pode falar assim, eu acredito ou eu não acredito no que eu estou vivendo, no que eu estou acessando. Você simplesmente valida aquele acesso, tal como essas informações que a gente está trazendo agora, sem nada, porque a informação ela é tão genuína, ela é tão forte, ela é tão poderosa que não passa, não tem esse filtro de eu creio, ou eu não creio, ou acredito, ou não acredito. Ou tão pouco eu preciso ver para crer, ou crer para ver. Não, é uma informação que você sabe que ela existe. Né? Nós estamos em 2020. Não é uma novidade. Né? Esse tipo de informação desse eixo, desses níveis de consciência.
Agora vem o segredo. O segredo. Não primeiro? A gente só deu uma pincelada lá. Tem o segredo 3 do terceiro dia, tem o segredo 3.1, então, ou o segredo more. Agora é o segredo, o ápice aí, né? O segredo que é crenças versus liberdade. Até agora nós falamos das crenças. Anotem isso, né? De forma consciente, você precisa, né? De forma consciente, você precisa sair da crença e vir para a confiança. É óbvio, né? Prestem atenção. É óbvio para nós só. Esse é o segredo. Então, a confiança é o segredo. Você não crê em você mesmo, você confia em você mesmo. É outra história. Outra energia. Entendeu? É outra energia. Aí começa a ter frequência, aí tem vibração. Confiança é uma plataforma de consciência, é um nível de consciência. Então você precisa sair da crença e entrar na confiança, vir para esse nível de consciência. Ou seja, mudar o foco. Mudar o foco. Se você está com foco no mecanismo crença, o que dá para fazer? Você muda o foco, simplesmente muda o foco e vem para esse nível de consciência chamado confiança. Olha como muda. Já muda a frequência aqui do papo. Tava pesado, a gente estava até gaguejando, não estava conseguindo até passar muito bem a informação. Mas quando você confia e não crê, a coisa flui. Porque o nosso objetivo aqui não é desmontar esse mecanismo. Nós não vamos perder o tempo com isso, não é esse o propósito, não é você... Desmontar o mecanismo de crença, quero que você enfatize. Desmontar o mecanismo de crença, desculpa, não é esse o nosso propósito, não vamos desmontar o mecanismo de crença. A nossa intenção aqui é que vocês, aqueles que queiram, né, a gente vai levar vocês nesse nível de consciência da confiança, tá? Que já é outro nível. Confiança, que aí já tem um pouco de fé, mas confiança é um estado de espírito, onde é repleto de informações elevadas com alta frequência. Confiança e fé, ele falou um pouco, porque você quis dosar. Para não entrar para não entrar em conceitos, mas é aquilo que você não precisa ver para crer, nem muito menos crer para ver. É o que você faz, é o que você expressa, e é aquilo que você sente. Entende? É aquilo que você sente. Aí sim tem frequência, aí tem a bomba eletromagnética do coração para captar informação. Aí sim ela se alinha, você começa a se alinhar no eixo. E é direto, é a via direta na fonte. Tá? Então, começamos a sair um pouco aí da questão do mecanismo da crença, né? Eu já apontei aqui que precisa sair da crença e colocar a confiança. Esqueça um pouco essa questão, esse nome até coloque confiança, que nem eu falei, eu confio em mim mesmo, né? Eu não creio em mim mesmo, não, eu confio em mim mesmo. Eu confio no que eu vou fazer. Eu confio na Mariana, eu confio no Thales, eu confio na informação. Eu confio, não é que eu vou ver se eu creio, não, porque senão você não sai. Então, eu confio. Aí, o que vou falar agora da formação da tríade. O que é essa tríade? Né? A tríade é uma formação que eu já falei da confiança. Agora eu vou falar de valores e eu vou falar de caráter. Por quê? Eu até fiz um desenho aqui. Vou apontar aqui para vocês.
Que é a tríade da libertação, né? Eu até coloquei esse nome aqui, ó. Dá para ver aqui? Enfim, depois vai uma imagem depois lá no grupo nós vamos colocar essa imagem aqui. Então, isso aqui eu chamei de tríade da libertação. Por quê? Porque são plataformas de consciência, por exemplo, níveis de consciência, valores, caráter e confiança que são interligados, né? Elas estão interligadas e nesse centro aqui, nesse centro dessa ligação é aonde está a libertação. O que é libertação? Liberdade mais ação. Então, na junção dessa tríade, né, de valores, que são valores, são princípios, né, valores são os princípios, né, aquilo que te liga a Deus, né, são, para falar um ponto, são aqueles princípios, aquele ponto da mente que te liga a Deus. Isso são valores, né? Não vou entrar assim em descrição de valores, nem procurem nada na internet, nem em lugar nenhum sobre isso. O pessoal do Instagram caiu, aí vamos ficar aqui só no YouTube. Então, valor é isso, fica com isso. Valor, o que é valor? São os meus princípios. É aquele ponto que me liga a Deus. Mas antes, acho que um pouco disso tudo, a gente pulou aí, falou que para sair da crença, então nós temos que acessar esse nível de consciência, né, conhecido como confiança, e a própria confiança, quando você acessa esse nível de consciência, quando você se empodera dele, quando você se alinha nesse estado de espírito confiança, você acessa também imediatamente essa tríade. Então, não estão separados, não é confiança, valor e caráter que dá libertação, não. É como se fosse uma célula, você forma uma nova célula aí, uma célula óbvia, divina, né, que forma essa tríade. Então, imediatamente quando você acessa esse nível de consciência, confiança, você ganha mais 2 acessos. Depois a gente vai compartilhar a imagem. Você ganha mais 2 acessos, que é o nível de consciência valor e o nível de consciência caráter. Né? Valor, então, o Thales falou, são os princípios. Quais princípios? Sabe que não dá para listar. Não é deixa eu listar os princípios, aquela coisa de coach. Não é isso. Princípio é o que você é, você sabe quando você está agindo com o princípio, quando você está colocando o seu valor, quando você está expressando o seu valor através da sua própria expressão, vamos dizer assim. Né? Porque os valores, eles alimentam a confiança, né? Isso. Se você depois observar bem essa ligação, essa tríade, esses 3 níveis de consciência interligados, eles se retroalimentam. Então, um alimenta o outro. Os valores alimentam a confiança. Né? A confiança, ela alimenta o caráter. O caráter propulsiona a confiança, que fortalece os valores. Então, ele tem um fluxo entre eles, aí, esses 3 níveis de consciência, que fazem parte da mesma plataforma. E esse fluxo ele é retroalimentado. Por isso que é importante visualizar a formação dessa tríade. Porque o caráter, ele é um valor. Né? Só que ele é o valor dos valores, vamos dizer assim. Assim, ele seria o ponto máximo do valor, né? Mas, para entendimento, aí, eles são 3 níveis de consciência dentro de uma mesma plataforma, tá? E para ser assim, o caráter, ele é o ponto. Eu falei do valor, mas o caráter, ele é o ponto exatamente que liga a Deus. Eu arrisco até a dizer que para o ser humano, né, para a mente humana, para a expressão da consciência, para você ser absorvido
e se absorver em Deus, a chave é o caráter. Muitas pessoas acham e falam do amor, ou até de outros níveis de consciência, mas para nós, para mim principalmente, aí, e dentro do que a gente traz do mindset, o caráter, ele é a chave, tá? Ele é a chave para essa absorção, para ser absorvido e para entrar nessa comunhão plena aí com Deus. Volto a dizer que caráter é um estado de espírito, não é bom ou ruim. Não tem a ver. Estado de espírito. Não tem a ver com caráter bom ou caráter ruim. Não, ele é um nível de consciência, é um estado de espírito, tá? E essa tríade, isso é importante ter consciência disso. Essa tríade é que traz a libertação, né? Que é a liberdade mais ação. Então é confiança. Confiança, valores e caráter. E aí, caráter como valor máximo, assim. No centro dessa tríade está a liberdade, se forma a liberdade mais ação. E aí nós estamos falando, até agora há pouco, falamos das crenças versus liberdade. Então, todo aquele papo sobre as crenças e como sair do mecanismo da crença e chegar na libertação. Então, essa tríade aqui de forma consciente, você traz aí para a liberdade mais ação. Certo? Será que é muito confuso? Olha... Uma impressão de estar confuso? Como tá aí, gente? Aqui nós estamos sem o chat. Mas, assim... Enfim, depois a gente vai estar bem aberto para falar um pouco mais disso. Se tiverem dúvidas, vai trazer... as próximas lives vão também esclarecendo as coisas que a gente está trazendo aí no dia a dia, porque ele vai... Cada dia vai ficando um pouco mais intenso, tá? Mas se tiverem dúvida, é só escrever, é só falar. O que mais que temos aí? Lugar, só apresentar, esse lugar que o Thales apontou, que, né, ele é a fusão desses 3 níveis de consciência, vamos dizer, é o núcleo desses 3 níveis de consciência, a confiança, valor e caráter, que é a libertação, liberdade mais ação, é um lugar, gente, que, assim, eu ouso dizer, é um lugar de empoderamento, autoempoderamento, assim, mais alto que aquele AL, né? ALT. Um alto nível de empoderamento. É onde você fica... Você não precisa ter uma lista de valores. E você também não precisa saber o que exatamente é caráter. Não. É uma informação tão genuína que você se empodera tanto de tal forma, tanto e com tanta força, que você fica inabalável e inatingível. Eu arrisco dizer que essa tríade, vocês vão ver depois a imagem que o Francisco fez para a gente, eu vou colocar lá no grupo, ela, para mim, ela é a imagem da consciência. Se eu pudesse desenhar a consciência, se ela materializasse aqui na minha frente a minha consciência, é essa imagem. Eu arrisco dizer que é a expressão visual da consciência mesmo. É essa tríade aqui. É uma célula nova mesmo. Por isso que, assim, não dá para ficar na crença, né? Não dá. Não dá mais. Nós estamos falando aí de como... de segredos para a liberdade. Por quê? Por que é preciso ter essa liberdade? Por que é preciso você ser livre? Porque só você sendo livre, você se empodera. É só você sendo livre, você se enche, né, fica repleto de valores. Você fica inabalável, inatingível. Você precisa ser livre. Por isso que a gente traz essa explicação dessa maneira, para que realmente dê um nó na sua cabeça, né? Para que exploda aí a sua cabeça, para que você não tenha condição de nem ir buscar e nem saber de nada sobre crença, tá? Por quê? Porque você sendo livre, se empoderando,
estando repleto de valores, nesse lugar de inabalável, inatingível, você chega na consciência, você chega nesse ponto que a gente fala tanto, né? Você se alinha com esse eixo direto da fonte, você chega na consciência, nesses impulsos direto da consciência. Através da confiança, né? Através da confiança, não das crenças. E aí, quando você se alinha com isso, quando você está alinhado com a consciência, gente, a consciência, ela cria o que ela quiser, né? Quando ela define o que ela quer expressar, define qual é a sua expressão, ela cria o que ela quiser, né? O que ela quiser viver, ela cria, porque esses são impulsos genuínos. Mas vide nós, né? Vide nossa vida, vide as águas de Micael. Mas você precisa estar alinhado com ela. Quando você se alinha com ela, você tem os recursos, você tem os impulsos, você tem a força dessa expressão para viver o que precisa viver, que está no seu script, está no seu script de vida. Para nós que vivemos isso, que materializamos as águas, que trabalhamos nesses eixos, com esses níveis de consciência, que acessamos da fonte informações altamente atualizadas aí, que a gente vive na presença e que a gente se considera aí já libertos, vamos dizer assim, porque a gente usa a liberdade como a máxima da expressão. Se expressando de uma forma máxima e colocando na ação as coisas, vídeo que a gente produz, que Águas de Micael, e agora esses nossos novos formatos aí, grupo, canal, mindset, enfim, MK Evolution, a gente, para nós, né, a informação ela é até óbvia, ela fica até, óbvio que ela não é simples, mas ela é óbvia, né? Você sai do lugar de eu preciso crer, eu creio em alguém, eu creio em Deus, um Deus divino, digo assim, né? Não um Deus nível de consciência, né? E, enfim, não um Deus conceituado, e sim um Deus real. A própria energia da fonte. Exatamente. A gente confia nessas informações e a gente age a partir das informações. Então, quando a gente acessa ou acessamos a Água de Micael, a gente confiou. Quando a gente acessou essa informação de hoje aqui, a gente confiou em trazer essa informação dessa forma, né? A gente carregou essa informação com valor. Não, volto a dizer, não uma lista de valores. Não, o valor que é a própria informação vinda da fonte. Compreendem isso? A gente entende que essa informação e tudo que a gente passa é de um caráter que eu também não preciso nomear. É de elevação do caráter. Exatamente. Né? Do nível das faixas. E a gente também entende que essa tríade aí, ela sim ela é uma forma. Quando você compreende ela, quando você faz essa sinapse, ela adentra dentro do seu corpo e ela vai trocar aí as informações das suas células. Ela realmente vai fazer um outro input. Dificilmente vocês vão ficar, eu posso afirmar, depois do centramento, dificilmente vocês vão ficar lá para o lado B. Dificilmente. Né? O lado B. Quem não quer mais conforto, vai migrar do lado B para o lado A, e aqui com a gente, vocês vão para um lado, vocês vão migrar, a gente vai conseguir colocá-los num lado a mais, cada vez a mais, a mais e a mais, né? Então, é o seguinte, eu falei um pouco lá no começo, né? A parte teórica, vamos dizer assim, a parte mais pesada densa, mais pesada, mais difícil de ouvir, já foi, tá? Eu falei do seguinte, agora tem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Tem o centramento guiado, que ele fala, ele vai trazer exatamente o input dessa tríade que a gente trouxe aqui e falou para você, tá? Colocar isso alinhado com o seu eixo, tá? Então... Não, seja mais claro, não é presença, vai colocar dentro da célula deles.
Fisicamente falando, vocês vão ser alterados fisicamente. Vocês vão sentir isso, pode sentir da maneira que no corpo, nos pensamentos, enfim. Então, isso vai estar disponível lá no canal, né? Vai subir lá no canal agora. Assim que terminar aqui. Assim que terminar aqui a live, nós já estamos encerrando. Então, vai estar lá no canal. Façam o centramento, que é a segunda parte dessa live, tá? Que é a parte prática, vamos dizer assim. De hoje. É a ferramenta de hoje. Então, toda live eu quero trazer uma ferramenta, né? Quero trazer algo palpável, algo que vocês possam experimentar para colocar na prática o que a gente está falando, tá? Para já ir colocando na prática. Então, a ferramenta de hoje é o centramento. Então, façam o centramento, sintam, se percebam, se empoderem, né? Observem como vocês ficam, como que vão dormir e como acordam. E, por favor, deem retorno, deem os feedbacks aí para a gente, porque é muito importante para saber se a gente está caminhando numa toada legal, que vocês estão aí, mesmo que seja difícil de entender um pouco às vezes, mas está levando, porque a gente vai tocando nesse ritmo e no passar dos dias as coisas vão se aprofundando cada vez mais, tá bom? E é muito importante vocês fazerem as coisas, né? Ontem a gente o Thales deu a ferramenta do pêndulo, que é para você programar a sua vida, para você validar suas incertezas, aí suas dúvidas. Hoje a gente vem com essa ferramenta que é o centramento, que é altamente validativo, vai transformar aí fisicamente a estrutura de vocês. Não tem show, não tem fogo de artifício, não vai provocar nada, não é isso. Quando a gente fala transformar fisicamente, é realmente inputs que são colocados com essas novas informações, com essas novas frequências. Tem frequências, que tem vibração, que tem níveis de consciência. Tá? Assim, no máximo, né? Se você viveu até aqui munido de crença, jogando lá para o lado B, agora você tem a oportunidade, que maravilha, de ir para o lado A, assim, num passe de mágicas, vamos dizer assim, e de quebra e de cara, né? Transitar aí em 3 níveis altíssimos de consciência, que é confiança, valor e caráter. É tipo assim, quem não quer? Isso aqui, gente, essa tríade, valor, confiança e caráter, esse eu não tenho dúvida nenhuma. Se vocês transitarem dentro disso aqui, dessa célula, né, dessa plataforma que tem esses 3 níveis de consciência, você transforma o seu contexto de vida. Não tem como permanecer, você se liberta, tá? Você se liberta, porque a coisa é forte. Gente, certo? Respirem. Eu tentei ser o mais... Não, é quase que impossível. Mais breve possível, mais 1h15, né? Passamos aí um pouco de 1 hora. E aí vocês, então, façam aí o centramento. Eu não gosto de chamar de tarefa, porque não é tarefa, é uma prática, né? Então, faça aí o centramento para que vocês possam... Eu também acho que nem uma prática, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ou chamem do jeito que quiserem também. É uma forma de vocês chegarem nos lugares que a gente está apontando e está trazendo. Assim que eu encerrar, eu vou colocar lá. Façam já agora. Não deixem para amanhã. Né? Já faz agora, já vem para o lado A. E depois lá embaixo, dentro do canal do Telegram, tem um ícone lá que chama Comments. Lá você pode comentar. E aí comente o que quiser, o que sentiu, se não sentiu, se entendeu da live, se não entendeu. Saibam, a gente vai aprofundar, a gente vai esmiuçar isso num terceiro momento, vamos dizer assim, né? A gente vai revelar isso no domingo. Então, mantenham a calma. Absorvam a informação, não julguem, simplesmente respeitem a informação, respeitem como a gente está trazendo. Não precisa ver para crer. O centramento, ele é simples, vamos dizer, não é que é simples, ele é genuíno, ele não precisa nada, é só ouvir, e aí marina nessas informações aí. Se entregar, se envolver. Isso. E
Tríade da libertação. Tríade da libertação. Liberdade mais ação. Só podia ser assim. Só né? podia ser assim. Certo? Gente, obrigada. Boa noite. Um grande beijo aí para vocês. Boa noite. Não sei o que aconteceu com o chat. O chat não funcionou hoje, mas tá bom. Talvez é para a gente não se distrair. E até amanhã, na próxima live. Beijo. Beijo grande. Obrigada. Obrigado.